Bem-vindo à Afya Geo Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar contigo uma coisa bem interativa, bem direta, que é sobre o dispositivo intrauterino. Vamos falar sobre mitos e verdades. Eu acho que isso é super comum, a gente ter mitos que às vezes as pessoas acham que são verdadeiros e também a gente tem verdades que às vezes as pessoas acham que são mito, que são questões falsas, né? Então é super importante a gente pontuar do ponto de vista técnico, médico, né? O que realmente é verdade em relação a cada um dos pontos. Então a primeira coisa que eu quero conversar contigo em relação ao DIU é definitivamente adolescentes e nuligestas. Isso aqui é muito comum a gente ouvir no dia a dia, né? A paciente, ela é adolescente, ela tem 15 anos, 16 anos, não pode colocar DIU. Ou é uma mulher adulta jovem, né? Ela tem seus 21, 22 anos, nunca engravidou, não pode colocar DIU. Mito ou verdade? Mito. A gente sabe que adolescentes e nuligestas, elas podem sim usar DIU, não tem problema nenhum. Por que a gente acreditava, né, no passado que precisava ter engravidado para poder usar DIU, né? Porque a gente vivia no passado a medicina baseada em experiência, né? Que era assim, uma pessoa já mais experiente ia lá e contava a sua experiência e aquilo virava uma verdade absoluta. E isso mudou, a gente sabe que a medicina ela mudou para ser baseada em evidências científicas. Então, a medicina ela foi muito mais ao lado da ciência. Então, hoje a gente tem, né, as evidências científicas que pautam, que balizam as nossas condutas. Então, foram feitos estudos com evidências científicas, que eles pegaram mulheres nuligestas e adolescentes que colocaram o DIU e viram, né, se tinha algum desfecho adverso maior nessas mulheres em comparação com aquelas que já tinham engravidado, né, e que colocaram DIU. Gente, não teve diferença. Então, o fato dela não ter tido filhos não significa que ela não possa usar DIU. Ela pode usar DIU, sim. Ela pode nunca ter tido filho na vida e ela pode usar DIU se ela quiser. Na verdade, o método ele é para ser usado por quem queira. Claro que desde que a paciente não tenha contraindicações formais, né? Por exemplo, ela não pode ter uma malformação no útero, né? Uma malformação mülleriana, um útero de Delfo, bicorno. Não pode ter uma cervicite purulenta, né? Essa paciente não pode ter, se for DIU de cobre, uma discrasia sanguínea que cursa com sangramento excessivo. Se ela não tem, né, nenhuma contraindicação formal, ela pode sim usar DIU, mesmo que ela seja nuligesta, mesmo que ela seja uma adolescente, certo? Então, esse primeiro é super importante a gente conversar. Um ponto que também o pessoal geralmente tem dúvida é em relação ao risco de doença inflamatória pélvica. O DIU, por ser um corpo estranho, né? Então ele aumentaria o risco de doença inflamatória pélvica. Isso é mito ou isso é verdade? O DIU, na verdade, a gente sabe que no primeiro mês após a inserção do DIU, realmente, se a gente for comparar, né, no primeiro mês depois que ela colocou o DIU, uma mulher que recém colocou o DIU, tem um mês, né, tem até 30 dias de ter colocado, e uma mulher que não usa DIU, essa que colocou o DIU, ela tem mais DIP, tem mais doença inflamatória no primeiro mês. Mas depois, a partir do segundo mês, o risco de doença inflamatória pélvica passa a ser igual ao da população em geral. Tá, mas então aumenta ou não aumenta no final, né? No frigir dos ovos? Na verdade, ele não aumenta o risco de doença inflamatória pélvica a longo prazo. No primeiro mês, realmente as taxas de DIP são maiores, mas não é por causa do DIU per se, né? Não é só por causa do próprio DIU. É porque essa paciente certamente ela já tinha alguma bactéria, ela tinha ali uma clamídia, ela tinha um gonococo, até uma Gardnerella vaginalis, que estava ali, estava assintomática, né? E que não foi feito o diagnóstico, e quando a gente colocou o DIU foi o veículo para levar essa bactéria lá para a cavidade e causou um quadro de doença inflamatória pélvica. Então, a exposição prévia aos agentes, né, aos germes sexualmente transmissíveis,
comestíveis, ou até a anaeróbios, como a própria Gardnerella, se essa paciente ela já tinha, né, aí uma exposição prévia a esses germes, isso é muito mais importante como fator causal da doença inflamatória pélvica do que o DIU. Certo? O DIU só foi o veículo que acabou levando aí ao quadro de doença inflamatória pélvica. Mas não esquece, se a gente for analisar a longo prazo, né? Pega uma mulher que usa DIU há 3 anos, 4 anos, e uma mulher que não usa, as taxas de DIP, de doença inflamatória pélvica, são iguais, são as mesmas. Então é super importante a gente lembrar disso. Fechou? Tem um monte de coisa super interessante para a gente falar. Aqui a gente falou sobre as adolescentes, as nuligestas, que era um mito, né, que se tinha no passado, né, e que quando entrou a medicina baseada em evidência, isso foi desconstruído, né, então a gente teve aí uma desconstrução. Claro que tem muita coisa, né, que foi construída na medicina baseada em experiência que é louvável, né, que a gente sabe que tem muita coisa muito boa que foi construído em base de medicina baseada em experiência, mas a medicina baseada em evidência, ela veio para ratificar aquelas práticas que eram baseadas em experiência e que realmente faziam sentido e para desconstruir aquelas que eram conhecimentos que não eram embasados, né, em evidências científicas robustas. Por isso que esse conceito, né, de que alguém que nunca engravidou não poderia usar DIU foi derrubado pela medicina baseada em evidência. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, vou trazer mais outros detalhes aí, paciente que é muito comum isso às vezes, né, uma adolescente que nunca teve atividade sexual penetrativa e ela chega no teu consultório dizendo que quer botar DIU e a gente pensa, opa, mas como é que eu vou passar o espéculo na paciente para botar o DIU se ela nunca teve atividade sexual penetrativa? Isso pode ou isso não pode? Como é que fica isso, né? Então eu vou te convidar para entrar na área restrita do aluno, a gente vai seguir aprofundando um pouquinho mais sobre esses pontos que são bem importantes aí para a gente revisar em relação ao dispositivo intrauterino.